Livro Aberto está voltando e agora no segundo bloco a gente vai entrevistar a Carmen Susana Tornquist, não é? Ela é socióloga, né, professora da UDESC e ela é uma das autoras de Reconstruindo Paisagens, Desafios Socioespaciais para a Grande Florianópolis, um livro publicado pela editora da UFSC e na mesma coleção do livro do Rodrigo Bastos, que a gente acabou de entrevistar. Só que agora a gente vai dar um salto, né, Simone? Do século XVIII, Minas Gerais, vai para Florianópolis, século XXI, não é? A discussão... Tem problemas específicos, né? E indecorosos às vezes, né? Queria que você falasse um pouquinho de como é que surge a proposta desse livro, né? Porque é um livro, assim, muito coletivo, né? Tem um caráter muito coletivo, a começar pelos organizadores, que são 6 organizadores, né? Contigo. E que já define um projeto bastante coletivo. E depois é uma profusão de pessoas mesmo, de vozes, de lugares a falar aqui sobre esse tema da paisagem urbana, me parece, né? Queria que tu começasse falando um pouco dessa proposta. Então, o projeto do livro é coletivo porque ele emerge das lutas coletivas da cidade, da nossa região, não só de Florianópolis, porque também a gente tem textos ali sobre Anitápolis, sobre Biguaçu, que é onde estavam previstos alguns grandes projetos, que no final das contas, por conta dos movimentos, acabaram sendo barrados, né? Então ele tem essa característica de muita ligação com os movimentos sociais, vamos dizer assim, né? Aqui da Grande Florianópolis. Então ele tem várias pessoas organizando, né? Inclusive eu só organizo, não escrevi nenhum artigo, mas a gente tem autores que organizaram e escreveram também artigos, né? Então ele tem esse caráter coletivo que tem um lado bacana, né? Porque eu acho que ele reflete também o contexto em que foi produzido. Né, que foram 2 anos, né, em que teve muitas atividades acadêmicas que estavam tentando fazer eco e dialogar com os movimentos sociais da época, né? Eu digo da época que já faz era mais alguns em torno anos. Da questão do plano diretor. Era o plano diretor, era a instalação, a proposta de instalação do estaleiro do Eike Batista, como ficou conhecido na região, né? O OSX. Nem existe mais Eike Batista. Mas na época foi algo que deu bastante, assim, movimentação, né, na região. E também a instalação de uma fosfateira na região de Anitápolis. Além dos debates puxados pelo MPL, que é um movimento super forte na cidade, né? Que é a questão da mobilidade. Então, se por um lado tem esse lado bacana, que eu como socióloga, acho bacana, né, do coletivo e tal, também tem as dificuldades de organizar um trabalho com muitas pessoas, muitas vozes, de várias disciplinas, de várias universidades e tal. Então ele levou um tempinho para ser fechado, né? Inclui também agentes dos movimentos sociais, ativistas, não é? Então a ideia do livro, ele surgiu em seminários que a gente fez envolvendo justamente a universidade com os movimentos sociais. As universidades, né? As universidades. O DESC, o Unisul e o UFSC, né? E o Univale também. Então a gente conseguiu reunir, a gente criou um comitê. Na verdade o comitê surgiu lá no TAC, num dia em que teve uma audiência pública que foi tomada, a gente chama de tomada do TAC. Ele foi tomado pelos movimentos da cidade por conta do plano diretor que não estava cumprindo, né, o que deveria ser em termos de participação. E aí foi criado um comitê interuniversitário para juntar os pesquisadores que tinham um compromisso mesmo com as lutas sociais de tentativa de deter, né, a voracidade do capital, como a gente diz, aqui na nossa região, com seus projetos megalomaníacos. Esse episódio da tomada do TAC está retratado num artigo brilhante do Américo Ishida, professor da arquitetura. Que já esteve aqui também. Também já esteve falando sobre Lages, né? Um livro dessa coleção. Então ele retrata ali esse período e daí acaba... Elegância, né? O que eu acho que é legal, assim, a gente, né, das ciências sociais gosta muito de perceber onde é que tem saberes que não são só os acadêmicos, né? Claro. Então a gente fez questão de ter uma parte de depoimentos, onde as lideranças dos movimentos que participaram dos 3 seminários que a gente fez falam, né? E aí a gente depois faz um esforço, que não é fácil, de trazer, né, aquela fala oral que tem toda a oralidade, né, o carisma das lideranças comunitárias, que na fala oral é incrível, né, traduzir isso para textos, né, então acaba tendo quem lê o livro vai perceber que tem os textos mais acadêmicos, né, que seguem nessa tonada acadêmica, e depois a gente vai ter as lideranças, né, com a fala oral transcrita, né. Mas é interessante porque a gente percebe como tem pessoas dos movimentos sociais, populares, que têm conhecimentos que se aproximam muito ao que os pesquisadores estão falando também, né? Certamente em relação tem aos muito grandes a ensinar projetos. Esses pesquisadores eu também, acho bastante interessante essa parte, né? E o que eu ia te perguntar, assim, como é que tu vê a tensão entre o que aconteceu e o que se pensou? Eu quero dizer assim, enquanto vocês pensavam, como é que a coisa, como é que a vida verdade, acontece? o livro, quando a gente fez, a maior parte dele são textos sobre o plano diretor e processos participativos de pensar a cidade
à luz do Estatuto da Cidade, basicamente, né, que prevê a participação popular, né, como a gente chama. Então a gente tinha o desejo, mas aí foi difícil de... É engraçado porque a gente tinha o desejo de, com o livro, instrumentalizar a própria população, vamos dizer assim, e até os vereadores, porque a gente tinha o sonho que os vereadores que aprovaram às cegas, como a gente costuma dizer, o plano diretor de Florianópolis do ano passado, a gente tinha o sonho que eles lessem, né? E percebessem... o plano diretor, quanto mais... a gente queria que eles lessem e percebessem a complexidade que é decidir o futuro de uma cidade a partir de um plano, Sim. Tudo que ela envolve, questão ambiental, questão de saneamento, a questão dos espaços públicos, equipamentos, etc. e tal. Então a gente tinha esse desejo, claro que é um desejo, a gente sabe que não é assim, né? Bastante utópico, mas tinha esse propósito de instrumentalizar também, né? As pessoas que não tinham participado dos debates. Aí acabou que o livro demorou um pouco, mas também o plano diretor está demorando bastante. Então, na verdade, o professor Lino, que é um dos organizadores e é vereador também, Lino Pérez... Nem todos os vereadores são iguais, né? O professor Lino, que foi um dos poucos, né, dos 2, 3 resistentes que tivemos ali na Câmara, ele tem o desejo ainda de fazer o lançamento na Câmara de Vereadores esse ano, porque o processo está judicializado, ainda não está resolvido, e a gente ainda quer, né, fazer o lançamento mais um, já fizemos vários, né? Para ver se a gente demarca esse espaço ali na Câmara de Vereadores, que é um palco bem complexo da nossa cidade. O processo está em curso, quer dizer, está judicializado, como você disse, está por se definir, mas as coisas estão acontecendo. A gente conversava sobre isso, né? Enquanto isso, né? Enquanto isso, a cidade cresce, né? E desordenadamente, pelo menos, quer dizer... de um ponto de vista. Sem decoro. E sem muito decoro. Então a gente vê, boa parte dos políticos. A gente que vê que para além do plano diretor ou para quem do plano diretor, independente do que é aprovado ou não, a cidade vai crescendo e sendo planejada pela que a gente chama lógica do capital, porque é a lógica do capital que está imperando. Então tem um planejamento sim, né? Não é um planejamento caótico nem desordenado, mas do ponto de vista da população e do que eu acho bastante bacana na cidade de Florianópolis, tem um capital político acumulado pela população, né, pelas comunidades e organizações, né, ambientalistas e outras, né, articuladas, tem um capital político de pensar a cidade de uma forma coletiva, além da questão do bairro, porque a gente sabe que em vários lugares do Brasil e outros lugares, tu tem essas organizações comunitárias, vicinais, né, barriales, como chama, né, nos países hispânicos também, essa coisa do bairro, mas aqui a gente conseguiu, outras cidades também têm isso, né, por outros caminhos, a gente conseguiu que uma boa parte da população pensasse a cidade como um todo, né, então isso é bastante interessante, mas ao mesmo tempo isso é uma outra forma de ver a cidade. Então a turma que a gente chama bancada do concreto, né, infelizmente representada às vezes nos próprios órgãos de planejamento, em que pese eles façam toda uma retórica diferenciada, né? Inclusive no livro tem bastante trabalho sobre isso, essa retórica do verde, né? O discurso da sustentabilidade que está presente é uma retórica que na verdade é apenas uma retórica. Uma cortina de né? fumaça. Porque o verde não é o próprio plano diretor, ele foi feito sem mapas de condicionantes ambientais, que foi um dos pontos bem polêmicos. Vários artigos tratam sobre isso no livro, né? Então, como que pode planejar uma cidade sem ter, primeiro, um diagnóstico de como que está a cidade, quais são as áreas de risco. Vocês imaginam uma cidade como Florianópolis, para fazer um plano diretor não teve um diagnóstico feito sobre as áreas de risco. E tem professores das universidades, pesquisadores e tal, que têm esses estudos iniciados e até concluídos, não foram considerados. E os artigos, embora tratem de um primeiro projeto que foi apresentado pela prefeitura, através de uma empresa de consultoria que foi contratada, porque o IPUF, à época, já estava bastante sucateado, sem corpo técnico e tal. Essa empresa, depois o outro plano que foi reapresentado, na tensão entre os movimentos e a prefeitura, ele acaba sendo, a gente diz, requentado. É o mesmo plano de antes, requentado, com algumas modificações, atendendo daí algumas das demandas populares, né? E as demandas populares de planejamento popular, elas são quais? As que geralmente a gente encontra na literatura. As pessoas que moram nas comunidades na cidade pedem o quê? Mais áreas verdes, mais equipamentos coletivos, mais áreas públicas, preocupação com a questão de risco, né? Riscos de desastres ambientais, preocupação com a mobilidade, que aparece desde 2007, quando começaram os trabalhos do plano diretor. A gente já tinha aqui na ilha uma discussão muito interessante e propostas alternativas para resolver o problema da mobilidade, que hoje aqui na ilha todo mundo conhece, né? Numa conversa prévia aqui à gravação do programa, você mencionava o fato de que essa expansão aparentemente desordenada, essa loucura com o método aí, que é a progressão da cidade, se escolhem agora justamente os espaços onde o ativismo é menos presente, não é? Quer dizer, há uma
até para comprovar essa ideia de que a coisa é articulada, é pensada, né? Se escolhem espaços estratégicos cuja característica é essa pouca presença de um ativismo de movimentos mais fortes. E ao mesmo tempo comprova também alguma força desse movimento, quer dizer, o movimento Claro, responde. é verdade. Sempre Responde e barra, na medida do possível, alguma coisa. Essa é a nossa referência ao Milton Santos, ali na epígrafe do livro, né? Que é a ideia de que o mundo é formado pelo que pode existir, que ele fala isso, né? E é muito, né, a pegada de todos os autores ali, de apostar nesse chamado fortalecimento da sociedade civil, dos movimentos populares, né? porque a gente vê onde tem resistência, foi o caso do estaleiro. Eles sabem isso, as empresas sabem, onde tem resistência de movimento, resistência política, eles retiram dali os projetos e vão para outro lugar. Sim. Então, a mesma coisa, os bairros em Florianópolis, onde tinha uma militância mais organizada, né, e um acúmulo mais forte, uma resistência, o que aconteceu? A prefeitura acabou também negociando mais áreas, né, mais aspectos e tudo mais. Exemplo do Campeche. Exemplo do Campeche é bastante claro, Lagoa e alguns outros, né? Só que daí é aquela coisa, existe uma compensação. Se por um lado proíbe, né, e constrange, né, a voracidade do capital em algumas regiões, blinda algumas regiões, tentando atender em parte, né, o movimento popular, social, em outras partes daí tu libera, né? Então a gente tem partes da cidade, né, as zonas da cidade que estão... Vai ter um processo de verticalização, que não é um problema, né? Em geral, o processo de verticalização não é ruim. Agora, ele é ruim quando tu não tem esse diagnóstico feito de uma forma séria, a partir das questões ambientais, e a questão do saneamento, que é outra questão que alguns autores trabalham da ali. Mobilidade. A gente tem uma cidade que não tem 30% do esgoto saneado. Então, como é que tu planeja o crescimento de uma cidade que é planejada, assim, pensando num crescimento infinito da população na cidade, né? Uma população elitizada também, que o plano diretor ele tem uma diretriz elitista e segregador. Ele não prevê áreas de interesse social dentro da ilha, então ele corrobora a ideia que a professora Marina Sugai trabalha há anos e outros professores, né, da arquitetura da UFSC, de que tem um processo de segregação que é planejado, de modo que a população trabalhadora que mantém a cidade funcionando more fora da ilha, na área conurbada no continente, e a população de turistas e moradores com maior renda fique na cidade vivendo. Então, o plano diretor ele acaba, com algumas mudanças decorrentes do processo de tensionamento, ele acaba corroborando esse processo claro, que interessa histórico, ao turismo, né? Interessa essa imagem da cidade de ricos. A cidade da qualidade de vida, né? Que a gente chama isso, né? Foi construída uma cidade de mercado, que é um processo recente, né? De como que as cidades no período neoliberal vão ser verdadeiramente fatiadas e vendidas para grandes grupos econômicos globalizados e tal. E tu vai ter, então, o surgimento de bairros organizados, todos eles elitizados, obviamente, mas que daí vem a contradição, né? Eles precisam de trabalhadores, né? E esses trabalhadores não podem morar na ilha. Então, a gente não tem zonas especiais de interesse social previstas para a ilha. Embora a gente tenha ainda uma população que mora no maciço e tal, né? Então, a gente não vai, provavelmente isso não vai desaparecer tão simplesmente, mas o processo do plano diretor é interessante para pensar esse processo histórico, de como que na cidade vão se materializando essas relações sociais de poder e tal. E espaços de segregação. É isso, né? Então tá, então Suzy, obrigada, tá muito De bom nada, te que receber. agradeço. E a gente fica por aqui então, né? Lipa Beto fica aqui hoje.